para começar, eu acho que é tão difícil falar, né? Quando a gente, talvez em gestos é mais fácil de mostrar, mas eu saí dessa casa há 3 anos e precisei voltar de uma forma que eu não imaginava. Era algo que eu pedia muito para que Deus me desse esse livramento de não passar por um câncer. Mas como diz o ditado, né, Deus é quem nos dá as maiores provações e eu precisei passar por ele. Minha vida deu uma virada de 365 graus, exatamente no dia 13 do 11, que foi quando eu recebi o diagnóstico, né, do câncer de mama. E o meu médico, né, que depois ele vai ver isso, que é o Dr. Rafael Reis, ele disse: Lu, pensa que você vai entrar uma pessoa e você vai sair outra pessoa, você nunca mais vai ser a mesma. E é exatamente sobre isso. A gente nunca mais é a mesma pessoa. A gente dá muito mais valor para a vida, a gente valoriza as pequenas coisas, a gente entende quem são as pessoas que realmente estão do nosso lado. E também a gente entende quem se afasta e o processo faz com que isso seja necessário. E eu creio que um dos propósitos de Deus na minha vida foi saber quem realmente queria estar comigo e quem realmente não queria estar. E tá tudo bem, sem ressentimentos para quem se afastou, porque a gente entende que não é para estar. Tem uma rede de apoio gigantesca, né? Antes de tudo, uma família abençoada. Tem um pai e uma mãe que valem ouro, que eu não trocaria por nada nesse mundo, né? Minha mãe viajando aí desde a minha segunda químio, quase 700 quilômetros, 11 horas de viagem, quando não quase 24 horas, para ficar comigo, para me dar um colo, porque a impotência é o mais difícil para eles, eu sei disso, né? Que é quando se vê um filho chorando de dor, porque dói, tá? E quando eu falo dói, é porque dói as articulações. A gente tem todo o processo do pós-químio, que são os efeitos colaterais, a gente não consegue prever o que vem, mas que tá do meu lado o tempo todo. As minhas irmãs, né? Uma mesmo ausente e longe de Jaraguá, acordando todos os dias às 3 da manhã para fazer uma novena para o cara lá de cima não abandonar e nos abandonar nesse momento. E eu creio que isso também tem fortalecido, né? Minha irmã é minha cunhada. Minha irmã é gigante, ela é pequena de tamanho, mas ela não me abandonou em nenhum momento. De eu ter que vir em um atendimento no pronto-socorro e eu falar para ela que eu já estava aqui, que não precisava vir, que eu só ia medicar, e elas duas entrarem no Uber às 11 da noite e em 10 minutos tá na Clínica São José para ficar do meu lado, né? Depois dormir dentro do carro até eu terminar a medicação e depois ir embora. Então eu não tenho palavras, né, para agradecer minha rede de apoio, que são os meus amigos, que muitos eu levei da família São José e que não me abandonaram, né? Gostaria de falar o nome de todos, mas eu sei de coração que cada um deles, quando vê esse vídeo, vai saber que eu estou falando para eles, que foram pessoas que me acompanharam, estiveram presentes, que vieram em todas as minhas químios me visitar. Vou ter que falar o nome, não adianta, essa pessoa eu tenho que falar, que é a Vanessa, que além de vir em todas as minhas químios, ir na minha casa fazer janta quando eu estava com vontade de risoto, e acompanhei todas as minhas consultas com o Dr. Luiz, que também não posso deixar de falar sobre ele, que é um ser humano fora da realidade, que tentou me manter firme o tempo todo, mesmo eu com as minhas perguntas mais loucas, né? Perguntas que não tinham muito nexo.
Então essas pessoas, elas estão na minha vida e eu sei que elas estariam em qualquer momento. Preciso também agradecer a empresa onde eu trabalho hoje, que tem me dado muito suporte, que nos momentos em que eu não me sinto bem, eles também sempre falam, Lu, é no teu tempo. Ao hospital, né, que foi a minha casa e que hoje me acolhe tão bem, que cuidam de cada detalhe. O dia do aniversário, a surpresa que foi cuidado com tanto carinho, o atendimento da equipe, principalmente assistencial, as enfermeiras, que a gente compartilhou muitas coisas boas, tanto história de vida delas quanto minha. E também dizer para as pessoas que estão passando por isso hoje, que antes de qualquer coisa, fé. A nossa fé move montanhas. Então, eu acredito que Deus atende muito as nossas orações, e ainda mais daquelas pessoas que de fora estão orando. Porque eu sei que tem muita gente, independente de crença, religião, Deus é um só. Então, todas as pessoas que falavam, eu só dizia, pode orar, pode rezar, pode fazer o que a tua religião pede para você. 80%, além da fé, é a nossa cabeça. É a gente pensar positivo e crer que a cura existe, tá? As pessoas ainda não entendem que o câncer não é mais o fim da vida. E esse paradigma é algo que eu acho que a gente precisa quebrar. Porque as pessoas só veem o câncer com a morte. Eles não veem o câncer com a vida, sobrevida, que a gente tem sim muita chance de sair disso. E eu sou uma prova, né? Terminei hoje um ciclo. Ele não para aqui. A gente ainda tem um caminho longo pela frente. Mas eu já me sinto curada. E todo momento eu pensei em cura e não em morte. Então, para quem está passando por isso, eu quero dizer que não desista, sabe? Tenha fé, tenha uma rede de apoio, façam os exames, tenham autocuidado, especialmente para as mulheres, que se autoavaliem, não é só numa consulta ginecológica, porque eu tinha passado por uma há menos de 5 meses, e que se cuidem, tá? Que tenham cuidado do seu corpo, que no começo tudo é mais fácil. Então, todo o meu processo, eu creio muito que foi muito no começo, mas foi um cara lá de cima que me deu um único sinal. E desse sinal, eu consegui entender o recado e eu fiz o que era necessário, que foi o autoexame. E depois disso, eu já corri atrás da equipe médica e identifiquei que era um câncer de mama. Tá? E não adianta, porque eu nunca vou dizer que eu estive doente, eu sempre vou dizer que eu passei por um processo que tem me amadurecido, que tem sido uma lição de vida, uma escola, e que tudo, absolutamente tudo, passa. Hoje é a minha última químio, graças ao cara lá de cima, tá? Tenho muito que agradecer ele, mas também agradecer todo mundo que estava na retaguarda. Vamos para outro passo, e aí depois no segundo passo a gente vai voltar a conversar. Se não for aqui pelo hospital, eu ainda vou falar muito sobre isso. E hoje em todos os lugares que eu vou, eu falo para as pessoas da importância da gente conhecer também os nossos limites. Então, Deus sempre nos coloca num lugar para que a gente aprenda muita coisa com Ele. E é isso que eu tenho para falar. Quero terminar só agradecendo e dizer para você, paciente oncológico, não desista nunca. É isso.